Alô, alô, boa tarde, salve, salve, abrindo a semana mais uma edição dos Donos da Bola no ar aqui, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui sai o Jornal Metro, daqui você ouve a Nativa, daqui você ouve a Band News, TV Minuto também, tem tudo aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, que hoje tem um programa, os Donos da Bola, diferente, com um convidado mais que especial, Marcelo Oliveira, 2013, 2014... CBF deu título e outros órgãos de imprensa também deram de melhor treinador do futebol brasileiro. Ele bate um papo conosco até as 2 da tarde e evidentemente que pelo @os Donos da Bola MG você participa, porque você envia a sua pergunta e a gente repassa ao Marcelo e tem 1 milhão de perguntas para serem feitas ao Marcelo hoje, ok? Então ele está aqui conosco, no Galo acabou as concentrações e os jogadores analisando também um período de pré-temporada, mais um ano no Cruzeiro que vai embora, dessa vez quem vai dar adeus e deve dar agora à tarde o adeus Everton Ribeiro. No Galo, Levi Coupe está otimista em relação às finanças do clube e o Douglas Santos quer voltar à seleção, ele fala conosco também nessa edição de segunda-feira. Aqui ao lado de Edmar Oliveira, com Marcelo Oliveira também, embora sobrenomes iguais não tem parentesco, e a gente já emenda aqui. Primeiro, deixa eu agradecer o Marcelo pela vinda, por ter aceitado o nosso convite, muito importante sua vinda aqui, Marcelo, num momento em que a torcida está... Você me desculpa aqui ter virado o banquinho e tal, porque aqui tem algumas funções, botar o braço, esconder a barriga e ficar mais à vontade. É um bate-papo como se estivesse na sala de casa, né? É estratégico. Mas você vê num dia, ou num momento, que o Cruzeiro passa por uma reformulação muito grande e a torcida não esperava, porque o clube faturou muito em 2014. Os sócios do Cruzeiro aumentando em profusão. Então imaginava-se que o faturamento de 2014, mais o dinheiro do sócio, mais todo o processo envolvendo patrocínios e cotas de TV e tal, fizesse com que o Cruzeiro, de repente, pudesse manter esse grupo. Não foi o que aconteceu. A minha pergunta, eu vou repetir a pergunta que fiz no Jogo Aberto. E agora, Marcelo? Um abraço a todos, Dimara. Sempre um prazer vir. Eu já tinha combinado, mas em função aí dos jogos estava muito difícil e sempre um prazer aqui vir bater um papo e falar do nosso trabalho. Você falou que o torcedor não esperava, eu acho que também nem o clube esperava, né? Essa questão ela acontece assim, de repente, principalmente no início de temporada, e talvez não tivesse nenhum interesse o clube, eu acredito sempre nisso, de vender seus jogadores, mas a concorrência ela é muito forte, né? Vem números assim expressivos e às vezes são questões inevitáveis, né? Ou necessárias. Se fala muito do custo do futebol brasileiro, né? Dos clubes em dificuldade. E eu acredito que esse também seja uma razão, além do jogador também ter o interesse de, em alguma oportunidade, fazer a sua independência. E cabe ao técnico, e junto com a diretoria, né, ter criatividade. O mercado é restrito e é difícil, de repor com boa qualidade para que a gente possa formar um novo time. E aí também aproveitar aqueles que ficaram, que tem bons jogadores aí, que participaram também na campanha de 2013, 2014. E nós vamos formar um novo time com muita força, com técnica, com espírito de competitividade. E isso demanda um tempo, a gente espera que encaixe o mais rápido possível. Eu tenho muitas perguntas, o telespectador tem. Nossa equipe foi às ruas e traz também a pergunta do torcedor. A Dimara também tem, mas eu tenho uma muito curiosa. Eu estou muito curioso para saber um detalhe. Caso hoje seja confirmada a saída do Everton Ribeiro, dentro do elenco atual, o De Arrascaeta seria o jogador para ser o novo Everton Ribeiro desse meio campo? Olha, eu tenho falado sobre isso e às vezes me perguntam sobre o Everton e o Goulart. Eu acho difícil você substituir esses jogadores com características semelhantes. Goulart era um meia raro, né? Porque ele não era tão habilidoso, mas era um jogador que recompunha e ajudava na marcação, ajudava na bola parada defensiva e ofensiva e penetrava muito na área para fazer os gols.
Então ele não era um meia comum, um 10 que dribla bem, que coloca o outro na cara do gol, era diferente. E o Ribeiro é o ponto criativo do time, né? É um motorzinho, um jogador que tem uma jogada diferente, que jogava pelo lado direito estrategicamente para a passagem do lateral, para trazer a bola para dentro, para as tabelas. Mas às vezes você não repõe exatamente com as mesmas características, mas pode formar um novo time aproveitando a melhor característica daqueles que vão estar no Cruzeiro. A Arrascaeta, eu acredito que possa jogar nessa função pelo lado, e já jogou várias vezes, às vezes pela esquerda e pela direita, e também pelo meio, né? E aí só os treinamentos e os próximos jogos é que vai indicar a melhor formação. Ele tem a condução da bola, ele tem o drible, né? Que talvez por ali seja uma alternativa. Agora, a gente sempre pergunta aqui, o Everton fala, o Cadu fala, o Júnior fala... Riascos, na sua concepção de jogo, agora que você perdeu Ricardo Goulart, que você perdeu Everton Ribeiro, ele é um jogador, na sua concepção, que ele chega na composição, vai demorar um pouco para adaptação, até porque ele não está numa condição física das melhores, ou você vê ele nessa composição, nas alternativas, como você se utilizou muitas vezes do Júlio Batista, utilizou do Dagoberto, na sua concepção, na velocidade do time, na forma como o Cruzeiro joga, ele chega para ser titular? Olha, primeiro, você está certa, ele não estava fazendo pré-temporada onde ele estava um pouco aquém e está recondicionando, né, um pouco atrasado em relação aos outros jogadores. Agora, eu não gosto de afirmar assim, antecipadamente, quem seria titular ou não. Mas na sua visão de jogo, você pode olhar o Cruzeiro. Eu acho que hoje o Damião cumpre a função ali da frente. E nós vamos buscar o atacante para jogar com ele e aqueles que vão compor ele. Acho que ele pode jogar, já até conversei sobre isso com ele pode jogar e ele tem preferência de jogar mais adiantado, movimentando lá na frente. Ele é um bom finalizador, mas ele já jogou tanto na direita quanto pelo meio e do outro lado também. Talvez pela experiência que ele tenha, isso vai facilitar. Agora, quem vai indicar a melhor formação são os próprios jogadores no desenvolvimento aí, como aconteceu das outras vezes. Me lembro que me perguntavam lá na volta do Henrique, e o Henrique vai ser titular? E ele ficou um bom tempo, às vezes nem ficava no banco. E de repente o Henrique voltou em 2014, treinando muito mais, acho que ele se preparou nas férias também. E voltou de uma outra forma, muito mais intenso, e se tornou um dos jogadores importantíssimos em 2014. Agora você falou, vou buscar o atacante para jogar com ele, isso é importante. Esse atacante está no grupo ou está fora? Pois naturalmente com essa saída de jogadores e a entrada de dinheiro no clube, muita gente liga para o clube e para o presidente, para o Valdir, eventualmente para mim menos, e eu gosto que seja assim, prefiro que seja assim. Uma ou outra situação eu passo para a diretoria e eles vão buscar para ver como é que está o processo. E tem nomes ainda, né, que podem se apresentar ao Cruzeiro. A gente, inicialmente, o planejamento de dezembro era pontualmente trazer peças, 3, 4, tirar 3, 4 e fortalecer aquela estrutura que já tinha dado certo, mas veio uma situação nova, né, valores altíssimos, né, e eu acho que ninguém tem culpa disso, o presidente também e a diretoria é muito consciente naquilo que vai fazer. Muito bem. Marcelo, agora a gente vai analisar os melhores momentos do jogo de ontem. O segundo jogo amistoso do ano, o Cruzeiro ficou no empate 1-1 com o Shakhtar. E aí o Marcelo estando aqui fica até mais fácil da gente avaliar a atuação do Cruzeiro. Você gostou da movimentação? Agora, Marcelo, eu vejo, e aí eu gostaria até que você falasse sobre isso. O Leandro Damião renderia mais ficando mais avançado, fixo dentro da área, porque por hora a gente via ele abrindo pelos lados. Só foi uma determinação sua, foi uma ocasião que aconteceu no jogo, você pediu isso para ele, ou você pediu para que ele ficasse mais fixo, ele desobedeceu. Como é que funcionou, em especial, o Leandro Damião no jogo de ontem? Já que muita gente criticou o Júlio Batista, o Leandro Damião, e eu vejo que a velocidade do Cruzeiro foi muito importante nesses 2 anos, e o Cruzeiro perdeu um pouco, naturalmente, porque perdeu o meio-campo. Como é que você vê essa situação do Leandro Damião e também do Júlio Batista? O caso do Leandro Damião é semelhante ao Marcelo Moreno, né? É um jogador de área que tem um ótimo cabeceio,
é um excepcional profissional, treina muito, muito dedicado e conversamos muito para que ele possa retomar a sua carreira em alto nível, né? Ele, no Internacional, fez muitos gols e se apresentou aí para o Brasil muito bem, como um goleador, como jogador de área, como um jogador forte, que prepara também como pivô a bola para os jogadores que vêm de trás. Dali ele foi para a seleção brasileira, então ele não pode ter desaprendido. Apenas são circunstâncias, né? O ambiente, a falta de confiança, então a gente tem uma esperança grande, não tem preocupação absurda assim nesse início, quem está jogando muito bem ou quem não está. Eu acho que eles vão crescendo na medida que o time for formando e acho que é muito importante para o Damião se dar bem, ele aproveitar as bolas de laterais do campo. O Mike faz isso muito bem. Nós temos que fazer pelo lado esquerdo com também. Mena, né, Marcelo? Com Mena ou com o William ou já com qualquer jogador. Atacante, o Mena. E aí, e o Júlio também. O Júlio não teve aqui no Cruzeiro ainda uma sequência muito boa. Ele está treinando muito bem, está se esforçando muito. É um profissional também dedicadíssimo, já passou por grandes equipes e pode colaborar com essa experiência. Quem vai ser titular, quem vai jogar, aí cabe ao segmento aí das partidas e a gente vai moldando melhor a equipe. Mas, Marcelo, eu brincava com o Everton hoje na Band News, quando a gente vai fazer a transmissão de jogo do Cruzeiro, quando a gente olha o Cruzeiro de cima, o seu Cruzeiro, quando ele começa a tocar a bola demais, né, lateral, não sei o que, mais lento, a gente fala assim, hoje não vai, porque o seu Cruzeiro é um Cruzeiro de velocidade, né? Ele impulsiona a frente o tempo inteiro, que ajuda também, obviamente, na marcação lá atrás. Você perdeu um homem extremamente importante, que era o Lucas Silva, o próprio Ricardo Goulart, que buscava e recompunha tão bem. Então, me diz uma coisa, e aí eu estou falando em nome de todos os torcedores que mandaram mensagem para mim, para o Everton, para tudo. Com o Júlio Batista, ele não fica mais lento, quer dizer, para meio que a bola ali, a gente não tem essa continuidade que a gente fala que o Cruzeiro apresenta de melhor, que é a velocidade? A primeira coisa é que você tem que utilizar a melhor característica do jogador para moldar o time dentro daquilo e fazer o melhor. A segunda que essa talvez não seja uma exigência minha de velocidade, de tocar rápido, é uma exigência do futebol. Quem não tiver dentro disso vai ter dificuldade. E queria parabenizá-la também, porque eu estou me lembrando aqui, você tocou no nome do Lucas Silva, e nós fizemos lá atrás uma entrevista na Toca, e que você me fez uma pergunta, por que ainda não teve umas oportunidades como titular o Lucas Silva? Eu falei, olha, eu estou preparando o Lucas, ele é um ótimo jogador, e na medida que ele estiver preparado, ele vai jogar e vai jogar muito bem. Você falou quando ele aprendesse a marcar. Um pouco mais a marcar. E aí ele foi para o Real Madrid. Pois é. Ele melhorou a marcação, né? Eu acho que é o seguinte, da forma que a gente joga, nós jogamos com 3 meias, e às vezes quando está o William, que é atacante, Marquinhos, que é atacante, Júlio Batista é um meio atacante, o Ricardo Goulart é um meio atacante que penetra, só isso são 4, mais o atacante de frente. Eu saio com laterais, era Egídio e Mike, por exemplo, toda hora aparecendo. Isso. Então os volantes, um deles tem que apresentar para atacar, mas eles precisam marcar. Senão você fica muito desguarnecido atrás. Então a minha cobrança e a minha orientação, o meu incentivo ao Lucas é isso. Aliar o que ele tinha de excepcional, que é o toque de bola e tudo, a uma marcação mais justa, mais agressiva. E ele melhorou muito nesse aspecto. Eu acho que essa ida dele para a Europa também vai agregar muito nesse sentido. Você estava dizendo em off, antes da gente entrar no jogo aberto, você dizia uma coisa sobre o Lucas Silva, que é um jogador muito esclarecido, um jogador muito cabeça boa, e isso acaba ajudando para o cara assimilar e interpretar o que você está pedindo, né? Então, a gente fala-se de um... Você acha que daqui a pouco, aliás, eu não vou querer que você responda agora, que eu sei que você vai se estender na resposta, mas fala-se muito num futebol brasileiro falido. Eu queria que você falasse sobre isso daqui a pouco, porque depois a gente vai ter agora algumas perguntas de torcedores do Cruzeiro. Nossa equipe esteve nas ruas hoje pela manhã, conversou com alguns torcedores e eles fazem as perguntas agora ao técnico Marcelo Oliveira. Roda aí. Marcelo, gostaria de saber como é que você vai substituir o Everton Ribeiro, jogador importante dentro do esquema do Cruzeiro. Um abraço. Uma pergunta boa, muito comentada e uma situação difícil mesmo.
É um jogador que se tornou um ídolo do Cruzeiro, foi importantíssimo nas 2 temporadas, não só fazendo gols, como também servindo aos colegas. E ele aqui no Cruzeiro, ele ganhou massa muscular e ele passou também a recompor e eventualmente ajudar na marcação do lateral adversário. Mas, inevitavelmente, ou por necessidade, saiu. Nós temos que buscar talvez o Arrascaeta, talvez o Alisson jogando. É um jogador também muito promissor e que, infelizmente, treinou durante a semana e contundiu, e aí nós tivemos que mudar o time. Mas temos soluções, sim. Não devemos, naturalmente, estamos lamentando um pouco, mas vamos valorizar aqueles que estão no clube. Daqui a pouco a Edmara vai te fazer uma pergunta, Edmara, só para a gente rodar mais uma do telespectador nas ruas de Belo Horizonte. Mais uma, por favor. Marcelo, por que você não tirou o Júlio Batista até hoje? Ele não está prestando no Cruzeiro, não. Entendeu, Marcelo? Entendi. Está meio embolado, né? Falou meio embolado, mas eu entendi, sim. Você entendeu qual a parte do Júlio Batista? Eu já falei aqui anteriormente, essa semana eu tinha montado uma outra forma de jogar com o Marquinhos, o Everton Ribeiro e o William, e treinei com o Júlio também. São 2 situações. Primeiro, o respeito ao grande profissional que ele é, a consciência de que ele teve momentos bons no Cruzeiro, mas não teve uma sequência, e eu queria dar a ele nesse início uma sequência para estimulá-lo a voltar a fazer o que ele já fez tantas vezes em outras grandes equipes. Agora, não tem problema nenhum, ele no ano passado ficou no banco a maioria das partidas, e é assim que funciona, independentemente do atleta que seja, mais novo, mais veterano, mais experiente ou com currículo maior ou menor, vai jogar aqueles que eu achar que estão rendendo, e é assim que vai ser. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vê o aproveitamento do Júlio Batista, ele foi aproveitado no ano passado, dessa forma que você está falando, saindo do banco. O Dagoberto também foi aproveitado dessa forma no ano passado. Por que a decisão da permanência do Júlio Batista no grupo e por que o Dagoberto foi afastado desse grupo? O critério é seu, obviamente, é técnico, né? Mas por que o aproveitamento de um e não de outro? Tantas vezes a gente perguntou sobre o Dagoberto, você falou, vocês precisam entender o processo do Dagoberto, ele vai jogar aqui, não vai jogar fora. Por que não o Dagoberto e sim o Júlio Batista? Não é uma questão, mas é que você está pondo uma questão que não existe para mim. Tem que ser um ou outro, só para entender, se vai sair um, vai sair o outro. Isso. Como eu disse, é uma opção física e tática, e em combinação com a decisão da diretoria também. E eu não sou o Dagoberto pode dar suas entrevistas e falar que, por exemplo, ano passado, que não está jogando, que gostaria de jogar e tudo, e eu não sou de fazer esse tipo de exposição de atleta publicamente. Nós resolvemos e achamos que era o melhor, e abre espaço para o Judivan, abre espaço para o Alisson, abre espaço para o Marquinhos e o Ira jogarem mais tempo, o próprio Arrascaeta, e não tem essa coisa, é um ou é outro. O que eu posso falar de bom, eu vou dizer, o Júlio é um grande profissional e se vai jogar ou não, se vai ficar no banco ou não, é outra situação. Bom, então a explicação bom destacar que o Dagoberto, então, o Marcelo disse agora, ele não fica no Cruzeiro por problemas de ordem física e tática. E Zé Fini, palavras do Marcelo que está conosco aqui, você pode enviar a sua pergunta pelo @os donos da bola MG. Lembrando que hoje o Marcelo está aqui, quarta-feira, técnico Levir Coupe será nosso convidado. Segunda que vem com novidades, já na próxima segunda, e aí cenário novo e tal. A gente pretende convidar os 2 presidentes dos maiores clubes de Minas. Já fica aqui o convite às assessorias que sempre nos assistem aí. Gostaríamos muito de contar aqui com o presidente Giovanni Pinho Tavares e também com o Daniel Nepomuceno. Bom, daqui a pouco a gente volta o papo aqui com o Marcelo Oliveira, porque depois de 17 dias de trabalho intenso, o Galo chegou ao fim do seu período na pré-temporada com, inclusive, o último dia de concentração. E quem fala de tudo isso é a grande Gisele Ramos. Roda aí. Suor e muita correria. Nada de trégua durante a pré-temporada. O calorão também foi um forte companheiro dos jogadores. Foram 17 dias em ritmo acelerado, mas agora é hora de dar uma aliviada. E a semana começa bem mais leve
aqui na Cidade do Galo. A gente tem que já começar a diminuir o ritmo de treino para que a gente possa chegar inteiro no jogo, né? Então, está sendo bem planejada a pré-temporada. Essa semana vai ser bem trabalhada também, mesmo com um período só de treino, para que a gente possa se preparar bem, visar um pouco mais a parte técnica e tática para que a gente possa chegar bem no domingo. Fim da concentração e dos treinamentos em 2 períodos. Mas a preparação continua. Domingo é dia de matar a saudade da bola, do campo e da torcida. É bom estar dentro de campo, né? Sentindo a vibração da torcida, ter aquela responsabilidade de jogo é importante, não ficar só no treinamento, no dia a dia. Às vezes é cansativo e não tem nada para fazer, mas quando tem o jogo é maravilhoso para que a gente possa ali desenvolver tudo aquilo que a gente colocou em prática no treinamento e já estava fazendo falta um joguinho. Graças a Deus ele apareceu e foi com vitória. Com a base mantida e apenas uma mudança no ataque, a equipe quer começar o ano voando. Leonardo Silva e Gemerson já estão bem entrosados na zaga. Tranquilidade para entrar em campo com o pé direito. O torcedor pode ficar despreocupado que vontade não vai faltar, qualidade não vai faltar, é o mesmo elenco, a mesma qualidade, a mesma característica de jogo, então nós vamos forte em todas as competições. Léo Silva quer manter a boa atuação não só na defesa, quem sabe fazer uns golzinhos, assim como foi no amistoso contra o Shakhtar Donetsk. Tomara que continue assim, né, durante o ano inteiro, que eu possa ajudar defensivamente o Atlético, mas se ofensivamente aparecer uma oportunidade, mesmo marcada, eu vou tentar aproveitar da melhor maneira. Graças a Deus saiu logo num amistoso no primeiro jogo do ano. Bom, então tá aí, o Leonardo Silva falando, principalmente, o assunto muito explorado é a questão da pré-temporada. Evidentemente que eu vou aproveitar a vinda do Marcelo aqui para perguntar sobre isso, porque o Atlético aboliu a concentração, né? E agora falando de pré-temporada, o assunto é concentração. O Marcelo, lá no Atlético funcionou muito bem, os jogadores, o Levi ganhou a confiança dos jogadores e vice-versa e tal. Você pensa em aplicar isso no Cruzeiro também, abolir concentração, já que você tem esse grupo nas mãos? Não penso. No momento não. Pode ser que um dia até venha pensar e não vejo absolutamente nada demais nisso. Os jogadores eles estão cada vez mais profissionais, embora num tempo recente a gente viu problemas ainda, né, em hotéis e tal, aparece. Mas a maioria dos jogadores, e eu acho, sabe, que ainda no Brasil, eu diria que é necessário. Eu procuro fazer por menos tempo. Eu acho que é necessário, por exemplo, a alimentação adequada, o sono, né? Você pode estar em casa e ter uma coisa que te perturbe, um vizinho com uma festa, o filho que está passando mal por um motivo pequeno, mas que preocupa. Então, acho que ainda é necessário, e eu uso também a concentração para essa interação com os jogadores, né? Os treinamentos, eles acontecem, o jogador sai rapidamente, todo mundo, mas eu acho bacana, e vindo do Levi, né, mais legal ainda, e quem sabe um dia a gente também possa fazer isso no Brasil, e eu possa aderir também dessa forma. Eu te perguntei aqui sobre, enquanto a matéria rodava, falando desse negócio de pré-temporada e tal, eu te perguntei aqui sobre 2 nomes que estão sendo muito falados, porque essas coisas ganham muita força em redes sociais, mas é que às vezes não aparece do nada, né? Tem uma característica. Apareceu um documento, né, aí do negócio do Everton Ribeiro e tal, e como que isso foi parar nas redes sociais? É um mistério. Então, falando em Centurion e Cárdenas, esses nomes chegaram a ser discutidos lá dentro da toca com você? Veja bem, está se discutindo muita coisa no Cruzeiro, porque é início de temporada, porque o Cruzeiro é muito assediado por tudo que o Cruzeiro representa hoje. É um clube que está estruturado, que paga em dia, que é campeão brasileiro por 2 anos, que tem uma vitrine muito boa. Então, é muito assediado o Cruzeiro, e o Cruzeiro também, no momento, tem a necessidade de trazer jogadores. Agora, isso fica e deve ficar sempre assim no âmbito interno, porque você pode criar uma expectativa e a coisa não acontecer. Você pode começar a falar e valorizar muito o jogador, e a negociação não se dá. Mas eu diria que são 2 bons jogadores, de boa técnica, meias, né, que armam jogada, que eventualmente chegam também para fazer gol. São 2 nomes interessantes. Eu não sei essa questão
dos estrangeiros no clube, né? Não sei se seria interessante um clube ter mais estrangeiro e não poder usar. Eu acho que o técnico tem que ter aqueles... Se bem que o G12 não é estrangeiro, né, Marcelo? O G12 não é estrangeiro. O G12 foi um nome falado lá dentro. Nós já trouxemos a semana passada, que a gente foi até perguntado sobre o G12. Mesmo depois daquela entrevista que ele deu, dizendo que ele poderia formar a dupla com a Arrascaeta. É uma dupla boa? É uma dupla boa, deu muito certo Você gostou? na Copa Libertadores. Esse jogador brasileiro aí que cobrador de falta, né, decide jogos, assim, importante. O que eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, até para o torcedor, é que a diretoria está muito atenta, nós estamos muito atentos, né, a toda a situação me é passada, às vezes também indico atletas para que possa servir o Cruzeiro, mas vamos fazer as coisas com equilíbrio, com inteligência, né? E quem sabe com ousadia mais também. Tem outra que eu acredito que você não deve negar, porque você não é de esconder. Eu vi a Edmara te soprando aqui, porque a gente discutia aqui hoje. Eu fiz contato com o atleta, eu não vou esconder de você, eu fiz contato com o atleta, conversei muito com ele nesse final de semana, e ele me confidenciou algumas coisas. Mas em momento algum ele disse, está fechado e eu vou mesmo jogar no Cruzeiro, que é o Leandro Almeida, que é um atleta que você conhece e gosta do jogo dele, né? O Leandro Almeida não jogou contra a Ponte no final de semana, me disse, olha, eu não joguei, existe uma conversa... Não acertou com o Santos. Não acertou com o Santos, mas existe a possibilidade de pintar no Cruzeiro. O Leandro Almeida chega que horas, Marcelo, hoje? Não, então, para não dizer que eu estou ficando em cima do muro, que coisa, tudo internamente, é um jogador que eu gostaria que viesse sim. Nós precisamos de mais zagueiros, porque o Dedé vai ficar 6 meses, 7 meses parado. O Manuel, agora recente, teve contusão. O Alex não sabe se vai ter cirurgia ou não, que é o zagueiro jovem aí da base. Uma aposta sua, né? Então, queríamos um jogador com experiência, com boa qualidade. Esse jogador eu conheço não só o atleta, como a pessoa, né? Jogador de grupo, um super caráter, que tem cresceu lá comigo, né, trabalhando comigo. Em 2008 ele não estava jogando, eu dei a oportunidade dele voltar a jogar no Atlético e aí ele se firmou e tem experiência internacional, mas são negociações, né, e cabe à diretoria moldar e observar o que é melhor, né, não só na parte técnica, na experiência do atleta, mas a parte financeira, a negociação financeira também. Aqui, depois do que você viu ontem do time, da história, do próprio Seymour ali pelo meio, volante entrou nos planos? A saída do Lucas, nós temos jovens jogadores promissores, esse Bruno e o Eurico são jogadores bons e que vão crescer muito aí com o trabalho. O Eurico parece que tem uma característica bastante interessante, assim, em termos de volante, né? Assim, ele vai mais para o jogo, ele tem uma inteligência de volante mais à frente, né? Eu acho que é o contrário. É o contrário? O Ramírez, o Bruno, o Edgar, ele tem saída, assim como o Ramírez antigo, ele tem passada larga e sai. Não fala isso que eles chega, não que comparando, mas o estilo de jogo, assim, de passadas largas, se apresentar na frente, eventualmente para bater uma bola. E Eurico, ele é um motorzinho ali, ele marca muito bem ali na frente da zaga, tem bom passe. Até fiquei um pouco triste que eu queria colocá-lo no jogo ontem, mas achei que estava perigoso ali, pesado, né? E podia acontecer alguma coisa. Mas são dois bons jogadores. Agora, uma Libertadores e um brasileiro que a gente pretende terceiro título consecutivo e vai ser muito concorrido e muito difícil, eu acho que seria um jogador de mais experiência no momento. Que é a questão da zaga também, né? Quando você fala do Leandro Almeida para a zaga, quando você fala do Mena para a lateral, quando você fala dessa questão do volante, a experiência Libertadores. O que você aprendeu na Libertadores do ano passado em relação ao time do Cruzeiro que vai ser diferente esse ano? Em relação aos zagueiros, nós ficaríamos, se viesse um bom zagueiro, com 4 bons zagueiros, com o Alex, que retorna aí depois, e o Fabiano também, que joga na zaga e de lateral. Em relação a Libertadores, ficou... Então o Léo fica. Léo fica, sim. Léo fica, então. Importante. Você tem medo informação importante. Você tem medo do Mike sair?
Não tem medo de nada, cara. Não tem medo de nada. A gente está tentando fazer umas pegadinhas, Marcelo. Isso é um processo. Acho que a diretoria não quer que ninguém saia também, né? Todo mundo quer que o Cruzeiro seja cada vez mais forte, mas às vezes é incontrolável, é inevitável, né? E o Mike, certamente, tem muita gente olhando o Mike, né? Um lateral que passa, que sabe jogar, que aprendeu a marcar na linha de 4. Quer dizer, um lateral que tem um futuro imenso, né? Então, ele joga demais. Pode ser que venha coisas importantes. Então o Léo fica. O Léo, inclusive, tem jogado como titular, com o Manuel, com o Bruno agora, que também retomou da contusão. Nós precisamos de pelo menos 4 zagueiros. Em relação ao Libertadores, eu acho que 2 coisas ficaram marcadas, assim, foi uma experiência para todos, né? A primeira Libertadores também como técnico. Temos que ser mais incisivos, mais competitivos nos jogos fora de casa. E, ao contrário que eu ouvi muitas pessoas falar, o Cruzeiro não atacou naquele jogo e tal. Não atacou porque o adversário também não deixou. Mas nós temos que criar estratégia própria para jogos fora, coisa que o argentino faz muito bem. Vem ao Brasil, fecha, espera uma oportunidade, faz um gol. E perseguir essas estratégias, né? E o jogador brasileiro, às vezes, ele tem essa dificuldade. Mas esperava, com um grupo mais experiente, a gente possa desenvolver melhor nessa Libertadores. O Luciano Dias, nosso repórter, ele deu um espirro aqui atrás agora, foi como um tiro de escopeta. Então ele assustou a gente aqui, mas está tudo bem com todo mundo, inclusive com ele. Olha, presta atenção, meu amigo, preste atenção que tem um recado muito importante para você. Mas é importante mesmo, não é papo furado não. Você se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família? Eu tenho certeza que deve ter sido muito suado adquirir seu carro, sua motocicleta, né? Seu veículo, aliás, é um patrimônio que é seu e da sua família, né? Então, eu sei que você já pensou em proteger o seu carro e sua moto. Porém, o valor de uma proteção veicular nunca coube no orçamento, não cabe mesmo. Tem gente que opta, inclusive, por não ter. Mas isso acabou, porque agora você pode adquirir a proteção do seu veículo ou moto, porque somente a Associcar, quase 10 anos de mercado, hein? Só isso, quase 10 anos, com qualidade, com toda a segurança que você sempre quis. Só que você tem que ligar 3353-4540 e adquirir a proteção para o seu veículo ou moto. Então hoje eu quero dar um recado para você que tem motocicleta, até 300 cilindradas. Você roda pela cidade e é aquela loucura, porque roubam mesmo. Então você quer a proteção contra roubo para a sua motocicleta? Você vai ligar para esse telefone que está na sua tela, 3353-4540, né? Você vai saber dos valores, porque são benefícios a partir de R$ 15,50 por mês. Você vai pagar a partir de R$ 15,50 por mês para proteger o seu bem. A partir, ok? Somente a Associcar tem benefícios a partir de R$ 15,50 por mês. Ninguém mais tem. Garante total proteção do seu carro ou motocicleta contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza. Além da assistência 24 horas, é rápida. Eu tenho, já usei e digo, é muito rápida a assistência. Tá certo? Então, pane elétrica, um pneu furado, chaveiro, reboque, tem tudo na sua cobertura. E muito mais, hein? Muito mais do que você espera. Tem que ligar agora 3353-4540 em qualquer ponto de Minas Gerais. Não tem dessa de ser só aqui em Belo Horizonte, não. Proteja o que é seu. E hoje tem promoção somente para os 50 primeiros telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo os Donos da Bola. Um desconto de R$ 50 na proteção. Então, se você entra nessa de R$ 15,50 por mês, você já fica com crédito de praticamente 3 meses. Então, tá aqui o checão, que é um presente para você, tá? De desconto. Você vai ligar agora 3353-4540. Proteção, tranquilidade e satisfação somente a Associcar pode te oferecer. Ligue agora 3353-4540. A Associcar é uma parceira Helpcar. Assistência 24 horas. Proteja o seu patrimônio e atenção você que tem uma motocicleta até 300 cilindradas. Ligue porque lá você consegue a proteção que você até hoje não conseguiu. 3353-4540. Rápido intervalo daqui a pouco. Junta-se aqui a nós, Cadu Doné, o ídolo Cadu Doné. Até já.